Cá entre nós, minha gente, bom sorteio para o Barcelona nesta sexta-feira, mirando oitavas de final da Liga dos Campeões. É óbvio que a gente só vai saber se é muito bom ou não depois dos enfrentamentos, ninguém tem bola de cristal, mas analisando aquilo que poderia ter acontecido e também projetando o que pode acontecer, para o Barcelona foi bom por alguns motivos. Primeiro, porque poderia ter sido o Paris Saint-Germain, eram duas opções, PSG ou Newcastle. E o PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões, tem uma equipe mais forte do que o Newcastle. Tem também o recorte da fase de liga em que o Paris Saint-Germain venceu em Montjuic, em Barcelona, o Barça por 2-1, jogando melhor e sem os seus principais jogadores ofensivos, né? Era um time misto do Paris Saint-Germain e conseguiu dar conta para vencer o Barcelona do Hans Flick numa noite muito ruim do Barça, né? Então a nível de encaixe seria complicado. E aí todo mundo queria o Newcastle. E o Newcastle veio. Newcastle que também enfrentou o Barcelona, já vamos falar um pouquinho mais adiante nesse vídeo sobre esse enfrentamento, e acabou perdendo no St. James Park, que é um lugar difícil, numa das apresentações mais sólidas do Barcelona nessa temporada, com 2 gols do Rashford. O Barça venceu por 2-1, jogando melhor e levando vantagem, né? Uma das vitórias da fase de liga do Barça foi contra o Newcastle. O gol do Newcastle foi anotado pelo Gordon. Outra parada e outro motivo que é bom para o Barça, o lado dos enfrentamentos que o Barça caiu. O Barça caiu no lado direito desse chaveamento, né? Que tem ali Sporting, Atlético de Madrid, tem também o Arsenal. Mas olhando no geral, escapa de um lado muito mais complicado, né? Porque do outro lado tem Paris Saint-Germain, tem Chelsea, tem Real Madrid, tem Manchester City, tem Bayern de Munique. Enfim, o lado do Barcelona é melhor. Tá bom, podemos projetar confrontos e aí na projeção não fica tão bom assim, né? Porque pega um Atlético de Madrid nas quartas de final, ou poderá, entre aspas, pegar um Atlético de Madrid nas quartas, depois na semifinal um Arsenal, e aí pegando na final, eventualmente, quem sair do outro lado, no matar e morrer desse chaveamento. Mas assim, mesmo assim, comparando com o outro lado, bem melhor pro Barcelona. E aí tem também a questão do estilo de jogo, né? E que eu acho que é mais importante. O Barcelona colocou na roda o Newcastle em muitos momentos deste primeiro jogo que a gente tem o recorte. Tá? O Gordon deu uma entrevista que eu classifico como precisa e viralizou, não só na Catalunha, mas na Europa toda, classificando o Barcelona como um time muito difícil de se enfrentar, porque não é o tipo de time que o Newcastle está acostumado a enfrentar. O Barcelona consegue muito bem ficar com a bola, esconder a bola e dificulta para quem tem que correr atrás para recuperar. E o Newcastle teve muita dificuldade na primeira partida. Nessa primeira partida, o Barça não podia contar com o Lamine Yamal, tá? Foi sem Lamine Yamal, com o Rashford titular e o Rafinha jogando do lado direito no lugar do Lamine Yamal, com Pedro de Jong no meio campo. Mas a verdade é que não fez muita falta o Lamine Yamal nesse jogo, porque o Barça envolveu o time do Newcastle e ficou a impressão de que o Newcastle não tinha cabidal suficiente para conseguir derrubar o Barcelona, né? Se fosse o Paris Saint-Germain era mais complicado, porque o Paris Saint-Germain tem muitos jogadores velozes para explorar a linha alta do Barça, tem jogadores também que conectam muito bem no meio campo para verticalizar a jogada e para encontrar na velocidade esse tipo de situação no jogo. O Newcastle não, é um time mais físico, é um time que pensa muito mais com o Bruno Guimarães, e esse é um grande problema, né? Do lado do Barcelona, muito provavelmente o De Jong está fora das duas partidas, porque o De Jong vai ficar 4 a 5 semanas fora, né, por conta de uma lesão muscular. Mas do lado do Newcastle, o Bruno Guimarães muito provavelmente também está fora desses duelos e é a cabeça pensante, né? É o cara que organiza o meio-campo, é um dos principais, se não o principal jogador do Newcastle na temporada. E também está fora por conta de lesão, né? Obviamente tem outros jogadores que podem causar dano, como o Gordon, que é o vice-artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, que fez o gol contra o Barcelona, como o Valdemar também, que é outro bom jogador, o Joel. Então, enfim, é um time muito físico, como eu falei, é um time que na defesa tem jogadores altos, jogadores fisicamente superiores até ao Barça, mas eu acho que o Barcelona tem aí uma vantagem considerável de estilo de jogo e de encaixe para cima do Newcastle. Uma informação importante, o Barcelona pode e pleiteia ter para o duelo da volta, sendo que o primeiro jogo é no St. James Park,
O Camp Nou já com 60 mil lugares, né? A liberação de mais 15 mil lugares atrás do gol, né? De um dos gols que o Barcelona ainda não tem, o anel superior. Ainda não é momento de falarmos disso, mas aí completaríamos todos os 2 primeiros anéis do estádio do Barcelona, e isso seria uma grande mais-valia para a equipe do técnico Hans Flick, que tem uma sequência difícil, tá? Tem Villarreal, tem Atlético de Madrid pela Copa do Rei, tem Atlético de Bilbao, depois tem Sevilha no meio das partidas dessas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. É um momento decisivo. Tem o retorno de Pedri, que já voltou e está à disposição do técnico Hans Flick. Rafinha também parece estar 100%. Como eu disse, não tem De Jong, mas é a equipe bem robusta para enfrentar esse Newcastle, que também tem seus problemas e não vem num momento espetacular da temporada. Tem oscilado bastante, não é a mesma equipe da temporada passada, e o Ed Hall vai ter muita dificuldade neste enfrentamento. Meus caros, é isso, hein? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tchau.